Que bom estarmos aqui para compartilhar da palavra. E assim, como já a Valéria declarou, né, em oração, que a palavra fale ao nosso coração. Esse é o nosso desejo, que a palavra de Deus fale ao seu coração. E o tema dessa mensagem é degraus da fé. E não tem nada de místico nisso, não. É só uma palavra, mas para você entender que há uma evolução na vida cristã. Queridos, uma definição do dicionário Priberan, né, da online, sobre fé, é a seguinte: adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Sentimento de quem acredita em determinados princípios ou ideais religiosos. Crença. Uma definição bíblica sobre a fé é a seguinte, está lá em Hebreus 11:1. Muitíssimo obrigado, porque esse vento é uma bênção. Ventilador, que glória. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então a fé é a base principal para o início de uma vida com Deus. É a certeza, é a garantia, é a confiança na mensagem do Evangelho, que está na Escritura, e nas promessas de Deus. Então, vamos ao primeiro degrau. O primeiro degrau é ainda não tem fé. Ou seja, nós vamos considerar que existem pessoas que não têm fé nenhuma, certo? Então, essa pessoa, ela ainda não tem um fundamento, ela não tem uma base de fé em Deus. Isso seria o que a gente costuma dizer o descrente, né? Um incrédulo que não tem fé nenhuma. Então, essa pessoa, ela está no primeiro degrau, no início, e talvez ela conheça algo sobre sua religião, mas não algo muito definido. Aí existem muitas brechas, né, que precisam ser preenchidas na vida dessa pessoa. Essa pessoa, então, ela precisa de orientação para subir alguns degraus na vida da fé. Ela precisa ouvir sobre os princípios bíblicos, sobre as histórias, sobre os testemunhos narrados na Bíblia e ouvir também o testemunho atual de uma pessoa do seu relacionamento. Isso aconteceu comigo, quando eu convivia com uma determinada pessoa. Naquele tempo a gente jogava uma bolinha, né? E depois da bolinha tomava uma cervejinha, né? Alguns diziam que a gente usava o futebol para tomar cerveja, só como desculpa, né? Mas tudo bem. Mas a questão é que esse indivíduo que jogava bola comigo, algumas vezes, eu levei ele para casa, né? Torto, porque ele tomava todas. De repente, ele passou a mudar completamente. E começou a falar de um cara chamado Jesus. Já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus lá, eu aqui, cada um na sua, beleza. Aí ele começou a falar de um Jesus que começou a incomodar. Que é o quê? Aquele que transformou a vida dele. E aquele que mudou o ser dele. Um testemunho de alguém do meu relacionamento. Espera aí, como é que é esse negócio aí? Não apenas um discurso, mas eu vi uma vida transformada. E se uma pessoa, no caso, não tem fé em Deus ainda, possivelmente é porque nenhum cristão falou para ela. Até então ninguém tinha falado claramente que eu precisava ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, que eu só poderia ter um relacionamento com Deus através de Jesus. E olha que eu era um bom religioso, praticante. O testemunho de uma vida, ela vem antes da pregação do Evangelho. Porque a vida da pessoa vai ser o cartão de visita para aquela mensagem. Isso é de fundamental importância. Porque à medida que eu creio e eu vivencio isso, a mensagem certamente será aceita.
Não adianta eu falar do amor de Deus se eu não vivo esse amor, queridos. É só teoria. O crer em Jesus Cristo me leva a viver essa proposta, a viver esse estilo de vida, e me leva a falar sobre isso que eu estou vivendo. A boca fala do que está cheio o coração, diz a palavra, né? Então, talvez você possa pensar, né? Mas tudo bem. Ele era um cara assim, era um cara mau, e eu também pensava isso, tá? Ele era um cara todo errado, né? Precisava, era bom para ele. Era bom para ele mudar. Eu era um cara bonzinho. Estava tudo certo comigo. Deus devia se agradar de mim e tal. De repente, não foi bem assim. Porque à medida que a palavra foi sendo transmitida, eu comecei a perceber e questionar, e talvez isso aconteça na vida de pessoas, e perguntar, bom, se isso aconteceu com aquela pessoa, talvez possa acontecer também comigo. Se ela está experimentando esse amor prático, e se funcionou com ela, pode funcionar comigo também. E aí o testemunho começa a se produzir. Agora, a boa notícia do Evangelho, sempre, ela precisa ser transmitida em amor, não com uma obrigatoriedade. Por que eu falo de Jesus? Porque eu experimentei o amor dele, e esse amor me leva a transmitir a mensagem para que outros também experimentem esse amor. Mas tudo deve ser feito na dependência do Espírito Santo, e os resultados, irmãos, será com Deus. Agora, eu gostaria que você imaginasse uma cena comigo. Jesus, o mestre, né, está lá num barco com os discípulos. De repente, uma tempestade. Jesus pega um travesseirinho, se coloca lá no fundão do barco e tira um cochilo. Jesus é bom de dormir, né? Eu costumo dizer que eu durmo em qualquer lugar mesmo, não tem problema, é rápido. Agora, Jesus é campeão, né? Ele dormiu rapidinho, mesmo no meio da tempestade. Estava lá tirando aquele cochilo, né? O homem precisava descansar também. Aí o que acontece? Imagina, os discípulos vão lá e acordam ele. Está lá em Marcos 40. Aí Jesus deve ter acordado, sabe aquela soneca assim, quando tu acorda, quando não gostaria de ser acordado? De repente, ele olha para eles ali, né? E Jesus então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Então o interessante é que Jesus estava falando aqui com os discípulos, que com ele curou enfermos, ele expulsou demônios, e agora eles estavam experimentando o poder de um homem que controlava o vento. Puxa, mas ainda eles estavam com medo. Eu creio, irmãos, que cada um de nós tem uma certa medida de medo. Todos nós temos. Mas Jesus aqui enfatiza tanto medo, né? Então o medo exagerado é resultado da falta de fé em Deus. Medo do futuro, medo da morte, enfim, tem várias coisas. Então, a presença de um alto nível de medo em nossa vida, ela com certeza está relacionada à falta de fé. E quando Jesus declara que eles ainda não tinham fé, ele estava questionando os discípulos porque eles já tinham presenciado muitos milagres com ele. Seria diferente de outra pessoa que não tivesse experimentado isso. Agora eu pergunto para você, como é que você já deve com certeza ter experimentado, né? O poder de Jesus de algumas situações, estou certo? Quantas respostas de oração? Salvação, né? Cura, libertação, suprimentos. Dá para fazer uma lista considerável. Você está olhando o que os discípulos responderam, né, e pensando, poxa, não se condene aí. Os discípulos responderam, veja o comportamento, a reação na realidade deles, né? Em Marcos 4:41, o texto não está aqui, mas só para vocês lembrarem, depois desse acontecimento,
o texto diz que eles estavam apavorados. Você já ficou apavorado com alguma coisa, alguma vez? É um sentimento desagradável. E aqui o texto diz que eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse? Você consegue imaginar toda essa cena? Aquele barco e tudo mais acontecendo, e eles: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Talvez você esteja nesse degrau. Talvez você ainda não tenha tanta fé. Talvez não tenha uma fé consistente, né? Já ouviu falar de Deus, já ouviu falar de Jesus, do Evangelho, da igreja. Talvez esteja com medo. Talvez você ainda se pergunte, né? Quem é esse Jesus? Quem são essas pessoas aqui? Quem é essa igreja? São perguntas palpáveis, consideráveis. Então, essa pessoa ainda tem dúvida. Existe dúvida no seu coração. Talvez precise de mais respostas. Então, continue ouvindo, que Deus está muito interessado em que você tenha uma base de fé sólida, consistente. Mas talvez você já seja aquela pessoa que já assumiu um compromisso com Jesus, mas ainda não subiu os degraus da fé. Está ainda, né, rateando, né? Está ainda no início. Mas continua ouvindo. Deus quer que você cresça na fé. E na medida que você recebe mais informações sobre esse Evangelho, do Evangelho de Jesus, você aumenta seu conhecimento, você amplia a sabedoria a respeito das coisas do reino de Deus. Então vamos lá, subindo, segundo degrau. Peça com fé, sem duvidar. O texto é Tiago 1, 5 e 6. Tiago 1, 5 e 6. Diz ali: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então essa pessoa, ela tem uma fé pequena, pois ainda tem dúvidas ainda no seu coração e tal, né? E nesse texto aqui, a sabedoria não está se referindo à inteligência, mas ao conhecimento dos princípios divinos que se manifestam numa vida de fé e moralidade cristã. Seria aquele conhecimento de que nós devemos saber, né, para agradar a Deus. É o básico. Lembra do Salomão? Salomão pediu sabedoria para Deus, para poder governar o povo e agradar a Deus através disso, né? Governar dentro do querer de Deus. É interessante que na época, quando eu ouvia falar desse evangelho, eu não conhecia nada da Bíblia. E quando eu digo nada, é nada. Ah, mas eu era um religioso? Era, mas eu não tinha nada de conhecimento da Bíblia. Eu sabia que existia uma Bíblia, que era um livro de reza. Conhecia a respeito de Deus, Jesus, e parou por aí. Mas ia religiosamente na igreja, tudo certinho, nos dogmas. Achava que estava certo. Mas aí, fiz isso aqui. Me dá sabedoria, me dá entendimento. E Deus responde orações, queridos. Muito simples. Então não tenha medo de pedir sabedoria. Só lembrando, não é coeficiente de inteligência, é conhecimento a respeito das coisas do reino de Deus. Tem muita gente inteligente. E até a palavra de Deus diz o quê? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então tem muitas pessoas que são até inteligentes, mas estão distantes do Senhor. E falta-lhes esse conhecimento, essa sabedoria a respeito do plano de Deus para as suas vidas. E aí entra o processo, o trabalho da igreja, de anunciar. Então, peça e não duvide.
Deus é o maior interessado em manifestar a sua graça, o seu conhecimento, porque Ele quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Irmãos, a dúvida nos afasta de Deus, mas a confiança nos aproxima dEle. Então é necessário esse relacionamento de confiança. Então peça a Deus sem duvidar. Assim você vai ler as Escrituras Sagradas, vai entender a palavra de Deus e vai dizer: ah, isso! Que legal! Como é bom! Vai ter um entendimento do Espírito Santo. Ele vai te mostrar as verdades da palavra de Deus, as orientações divinas. E não é apenas seguir uma regra, faça isso, não faça aquilo. Não é dessa forma. É experimentar Deus falando diariamente ao seu coração através dessa santa palavra. Deus dará a você o conhecimento necessário para galgar e subir cada degrau da vida de fé. Então, subindo, terceiro degrau, é a fé que cresce. O texto é 2 Tessalonicenses 1-3. 2 Tessalonicenses 1-3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Que bonito testemunho, né? Isso é muito bom. O discípulo fiel, queridos, ele tem uma fé que cresce através das suas experiências com o Senhor. E quando Paulo aqui está escrevendo isso para os Tessalonicenses, ele está se referindo ao crescimento da fé deles. E ele está usando uma palavra aqui que faz comparação ao crescimento de uma planta com vida própria abundante. E é nesse comparativo. Você vê uma planta que cresce, que germina, que se desenvolve. E é nesse aspecto que ele está falando sobre a fé dos Tessalonicenses. Então essa fé ela cresce e ela se multiplica, porque já subiram alguns degraus ali, né, na vida cristã. E algumas deficiências ficaram já para trás. Porque quando no início da vida cristã tem alguns percalços aí, algumas questões. Mas aqui Paulo está dizendo que nesse nível aqui, nesse estágio, né, da vida aqui, aquelas deficiências da fé inicial já tinham sido superadas. Então, eles haviam progredido na vida cristã, e isso dá glórias a Deus, né? Agora eu pergunto, e você? Como é que você está nesse progresso da sua vida cristã? No início, você está no início, conhecendo, ainda indeciso, já decidiu? É um cristão que tem crescido na fé? Você poderia mensurar a sua fé? A vida cristã é um estilo de vida. E esse estilo de vida, ele precisa ser vivido com convicção e entusiasmo. Não é só dizer, eu sou crente. Não, eu sou um discípulo de Jesus. Você não é ainda? Ah, que pena. Mas olha, eu posso ter uma boa notícia para ti. Eu quero compartilhar da minha experiência com você. O cara vai ficar assim. Ah, e você vai dizer, eu não sou evangelista. Não é questão de evangelismo, querido. Você vai testemunhar da experiência que você tem com Cristo. A partir daí você pode mensurar como está o seu relacionamento com esse Cristo vivo. Porque Ele está vivo. É o que Paulo está falando aqui de Tessalonicenses. Esse povo, ele tem um entusiasmo. Ele diz aqui, a fé cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor que vocês têm um pelo outro. Está vendo como é interessante? Cresce a fé, mas cresce o amor também. Infelizmente a pandemia nos deu um distanciamento, né? Agora, irmãos, o distanciamento nosso de Deus gera essa frieza espiritual. Então, não gosto disso, não gosto daquilo, não gostei. Não é por aí. Na nossa proximidade com Deus, tudo vale a pena. Nosso calorzinho aqui é coisa pouca. É uma bênção estar juntos. Até brinquei com o irmão aí. Ele vai voltar para a terra dele e vai dizer, pô, os irmãos lá tem um calor. É uma bênção estar junto, né? Ô, glória.
Não importa se está quente, se está frio, tudo é bom, tudo é glória de Jesus. Irmãos, mesmo em meio às diversas dificuldades que a gente possa viver na vida cristã, e com certeza teremos, Deus deseja que todos nós sejamos considerados dignos do reino. Lá em 2 Tessalonicenses 1,5 está lá. Então, continuando, vamos lá subir mais um degrau. Quarto degrau é a fé conhecida. Está lá em 1 Tessalonicenses 1,8. E diz o texto: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Interessante? O resultado é que não temos necessidade de dizer nada mais sobre isso. Então, aquele discípulo mais amadurecido tem uma fé forte que é testemunhada pelas oportunidades dadas por Deus e que são aproveitadas. Deus nos dá oportunidades, agora nós precisamos aproveitar, né? E uma fé madura é conhecida por outros. As pessoas vão ficar sabendo que aquele cara é crente, e que ele crê em Deus, e que não se vergonha disso, que não é um anônimo no local de trabalho, ou no estudo, ou enfim. É uma fé que glorifica a Deus, uma fé vivida. E o texto aqui fala de propagação, né? Ou seja, da repercussão dessa fé prática. É a multiplicação da informação, irmãos. É tornar essa fé conhecida entre as pessoas. E nessa semana, sexta-feira, faleceu um vizinho aqui, companheiro da Maria, né? Maria está aí? Está lá, beleza. E num velório, não dá para perder a oportunidade, né? Eu disse, olha, a situação dele aqui está resolvida, a minha conversa com vocês. E passei a falar a respeito da fragilidade da vida e da importância deles assumir um compromisso com Cristo. Simples assim. Mas não estava assim muito contente só com isso. Eu pensei, eu quero que alguém fale no final. E aí no final Deus nos deu a oportunidade de falar com um casal a respeito dessa vida com Cristo. Não apenas a informação a respeito do qual Ele é o Salvador e tudo mais, tudo certo, mas de um envolvimento real, transformador, impactante. O cara ficava me olhando assim, né? Os olhos. Mas ele ficou interessado, disse, tá bom, vou te incomodar mais um pouco. Não vou largar tão cedo o pé dele. Fazer essa abordagem, mas com amor, com carinho, com interesse pela vida do indivíduo. É uma oportunidade. E também isso, se quiser fazer uma boa propaganda do Evangelho que resulte em novas conversões, é o que o texto está dizendo, né? Falando, está acontecendo não somente ali naquela região, mas em toda parte tornou-se conhecida a fé deles. Como é que ficou conhecida? Pelo YouTube? Não, naquele tempo não tinha isso. De boca em boca. Essa é a melhor propaganda. Essa é a melhor propaganda. Nós não podemos apenas convidar para um culto, que faz parte, é óbvio, mas é importante que a pessoa, ela conheça um pouco da realidade da sua vida, daquilo que está acontecendo com você, porque às vezes a pessoa ela não acredita na Bíblia, mas na sua vida transformada vai fazer uma diferença considerável. Então é falar de uma experiência no convívio com Deus e no convívio com a vida da igreja. Então, subindo mais um degrau, irmãos, vamos lá, uma grande fé, que é o quinto degrau. Mateus, ele escreve aqui que Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E aí aconteceu algo interessante. Mateus 15, 25 a 28. O texto diz que começa na mulher, né? No texto anterior está falando da mulher cananeia. Ela estava com uma filha possuída por demônio e ela veio buscar auxílio em Jesus. E ele disse, a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa de seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja.
E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Mateus aqui ele registra uma fala importante de Jesus, porque ele declara para uma mulher cananeia, né, ou sírio-fenícia, que a fé dela era grande. Então vamos entender um pouquinho a história. Quando os hebreus voltaram do Egito e conquistaram Canaã com Josué, os cananeus eles se deslocaram mais ao norte, na cidade de Tiro, onde hoje é o Líbano. Então os judeus consideravam que todos os outros povos, que eram gentios, então não é pertencente ao judeu, é tudo gentio. Então, porque só eles serviam ao Deus vivo. Então eles desprezavam os outros povos, especialmente no caso, né, os cananeus ali, os judeus consideravam eles distantes, né, e gentios, porque não pertenciam a essa raça judaica. Então por isso a mulher cananeia ela é considerada sem valor nenhum. Então percebam a situação que ela rompeu, a barreira que ela teve que romper para chegar até perto de Jesus. No texto anterior, se você ler em outro momento, os discípulos pedem para que Jesus mande a mulher embora, né? Porque ela ia clamando atrás dele, oh, Jesus tem misericórdia de mim. Ela era persistente, né? Ela clamava por ajuda. E Jesus responde para os discípulos que ele tinha sido enviado para as ovelhas de Israel. Aparentemente parece sim que não estava dando muita importância. Mas ela foi persistente, e eu creio, queridos, nessa persistência aqui, é assim que nós devemos ser também na oração de busca do Senhor, né? Ser persistente com uma resposta de Deus. Aqui Jesus dá uma provocada, típica, né, de um judeu. Ele diz ali, não é certo tirar o pão dos filhos. Mas Jesus conhecia o coração dessa mulher, e ele percebeu que ela era humilde, que era cheia de fé. E quando ele diz ali, lançar o pão aos cachorrinhos, Jesus usa um diminutivo afetuoso, como se fosse falar de um cãozinho de estimação. Isso até parece uma comparação severa, né? Mas nós podemos perceber aqui que da maneira como Jesus falou para essa mulher, ela se sente encorajada a dar uma resposta cheia de fé, cheia de esperança e de coragem. Então é importante nós percebermos que Jesus ele usa até essas situações e faz essas comparações para despertar a fé genuína e real no coração dessas pessoas. Então, irmãos, uma fé grande, ela rompe barreiras, ela rompe dificuldades, tribulações, enfermidades e tudo mais para encontrar a resposta em Jesus. Era isso que ela queria, uma resposta. Ela não ficou presa a protocolos humanos. Bem pelo contrário. Uma grande fé não fica limitada na lógica humana, mas uma grande fé pede, crê, confia, espera. Pergunto para você, você tem colocado limites na sua fé em Deus? Se pudesse medir a sua fé, ela seria pequena, grande, teria um firme fundamento? Como diz lá em Hebreus. Então, uma sugestão, não limite o poder de Deus, não limite a sua fé. Suba ao 6º degrau, que é cheios de fé. Atos 6, 3-7. E diz o texto, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, aos quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Os primeiros diáconos da igreja primitiva eram cheios de fé. E aqui o destaque para Estevão, né? E o ministério de sucesso, irmãos, começa com uma escolha democrática. Ele diz ali, escolham entre vocês. Não é por imposição, mas uma escolha. Isso se encaixa bem na AGO, né, na Assembleia que nós teremos
que faz parte dos processos da vida da igreja. Então, para exercer ministério na vida da Igreja de Cristo, o que diz, são exigidos aqui? Características como bom testemunho, né? Fé, ser cheio de espírito e sabedoria. Então, para escolher pessoas na liderança, nós precisamos observar esses critérios. Agora vejam que Estevão recebe esse destaque da questão de ser cheio da fé. Por que esse destaque? Porque um discípulo cheio de fé, com a combinação do ímpeto pela salvação de vidas, é um impacto grandioso. Agora imagine uma igreja contagiada com pessoas comprometidas, cheias de fé. Foi o que aconteceu no passado, irmãos. A palavra de Deus se espalhava, diz o texto. Crescia rapidamente o número de discípulos, grande número de sacerdotes obedecia à fé. Talvez você possa ter pensado, mas isso foi lá na igreja primitiva, isso não vai mais acontecer. Aí eu pergunto, será que Deus mudou a sua ideia em relação à salvação de pessoas? Creio que não. O que Deus espera de nós é nós sermos cheios de fé naquilo que só Deus pode fazer. Não são apenas estratégias humanas, mas é deixar Deus falar no nosso coração daquilo que Ele quer que nós façamos por Ele. Os apóstolos fizeram o quê? Oraram e lhe puseram as mãos, revestiram a igreja com poder e autoridade para agirem como testemunhas eficazes. Isso, o que acontece? Gera responsabilidade e autoridade para esse serviço. Você está revestido de autoridade do poder do Espírito para testemunhar. Não é você que vai fazer na força de você mesmo, no seu próprio nome, no nome da denominação, no nome do pastor, nada disso. Você vai representar o reino de Deus em nome de Jesus Cristo. Os apóstolos aqui e as pessoas sabiam qual era a prioridade da igreja. Qual era o propósito de cada discípulo. E aí, elevaram os discípulos ao 7º degrau. Veja lá, 7º degrau, o alvo da fé. O texto é 1 Pedro 1, 8 a 9. E diz, mesmo não o tendo visto, vocês o amam e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então o propósito final da fé é a salvação. Não é fé na fé. Eu tenho fé. Fé em quê? Tem que ser fé em Deus. Fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Fé em Deus que através de Jesus nos presenteou com a salvação eterna. Nós não temos visto Jesus, mas amamos Ele. Por quê? Porque Ele nos salvou. Ele nos perdoou. Ele nos purificou. Ele nos uniu como igreja com o propósito de servi-lo, adorá-lo e representá-lo. Nós cremos em Jesus e o texto diz aqui, e exultamos com alegria indizível, alegria inigualável. Não é uma alegria impactante que incomoda, que chama atenção. Ela diz aqui, o texto está claro, alegria indizível e gloriosa, algo que chama atenção, queridos. É uma coisa extraordinária. Segunda-feira eu sempre digo, é o melhor dia do crente. Porque você pode testemunhar, eu fui numa festa, mas tu não é crente, claro, uma festa para Jesus, cara, é impressionante. Você tem que experimentar isso. Não simplesmente dizer, eu fui no culto. Não, alegria indizível, inexplicável, extraordinária. Aí é um convite de culto diferente. E por que isso? Porque estamos alcançando o alvo da fé. E qual é o alvo da fé? A salvação. Nós não estamos aqui para ter uma vida social melhor, queridos. Para se livrar de problemas de aqui e ali. Nós estamos aqui para perseverar na caminhada que nos conduz à salvação. Salvação de nossas almas e todo o nosso ser. Então, chegando ao final dos degraus aqui, Deus ainda está falando com você. Você ainda que não tem fé,
ou você que está vacilante, você pode começar a crer. Peça a intervenção de Deus com fé, sem duvidar. A sua fé crescerá e será conhecida. Uma grande fé se unirá à esperança e à coragem. Nós seremos cheios de fé, estimulando-nos mutuamente, né? Iremos rumo ao alvo maior, que é a salvação das nossas almas. Eu quero terminar essa mensagem com um texto que é uma declaração de bênção sobre a vida da igreja. 1 Pedro 1, 3-5 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser reveladas no último tempo. Aleluia. Amém? Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Querido Deus e Pai, te agradeço pelo privilégio de ver a tua igreja reunida. E quero te pedir graça sobre graça, presença do teu Espírito abundante sobre a vida do teu povo, para que recebam do Senhor poder, ousadia, coragem, Senhor, esperança, fortalecimento. Também recebam apropriação do perdão dos seus pecados. E que possam, em alegria indizível, inimaginável, extraordinária, inexplicável, transmitir das boas novas do Senhor às pessoas dos seus relacionamentos. Que a tua bênção venha sobre a tua igreja. Enche-nos de poder e ousadia, Senhor. Tira toda a timidez, Senhor, e traz alegria e contentamento pela salvação e pelo privilégio de podermos sermos portadores dessa melhor notícia que o mundo precisa ouvir. Fortalece a tua igreja em amor, em unidade, em convicção de serviço ao Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.